No Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 5. Versículo 38 em diante. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao soberbo, ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também levar a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos. Dá tua graça a todos nós. É que nós realmente possamos ter uma postura radicalmente diferente sobre todas as coisas. No nome de Jesus Cristo. Amém. O Sermão da Montanha é uma das peças das Sagradas Escrituras mais extraordinária que existe. Esse era o texto predileto de Gandhi. Gandhi, o indiano, o pai da Índia atual. Ele muito leu esse texto e ele chegava a dizer: se toda a literatura religiosa do mundo fosse destruída em um dia e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Toda a inspiração da resistência pacífica veio deste texto que Jesus disse. Resistir, mas resistir pela paz. Dali veio a inspiração de Gandhi de fazer toda a resistência tal qual ele fez para a independência indiana. E conseguiu êxito. Há nesse texto uma palavra que é uma palavra que muito nos incomoda, que é a palavra obrigar. Nós não gostamos de ser obrigados a fazer as coisas. E Jesus toca em uma das coisas que mais talvez mexa com a natureza humana, que é se te obrigarem. Por vezes, nós fazemos obrigado às coisas. Por vezes, nós mesmos nos obrigamos a nos levantar, a prosseguir, a agir, porque o nosso ser deseja desistir e nós nos obrigamos a persistir. Mas Jesus toca em uma realidade daquelas pessoas de Israel, daquelas pessoas do 1º século em Israel, que eram as leis abusivas, as leis que ofendiam, que humilhavam e que levavam ao povo a obrigações extremamente deploráveis, extremamente humilhantes. Uma delas era que se um soldado romano encontrasse um judeu, independente da idade, sexo, condição social, ele tinha o direito de obrigar aquela pessoa a andar com ele carregando o
peso de sua bagagem. Imagine como isso era algo humilhante, como isso era algo revoltante. E Jesus, então, chega a estas pessoas e diz, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. A 1ª milha, você foi obrigada, mas a 2ª milha, você faz por vontade própria. E quando você faz algo por vontade própria, você venceu a imposição. Jesus mostra uma maneira de triunfar sobre a oposição. Como eu disse, pacificamente. Jesus mostra a tomarmos uma decisão em cima de uma imposição e vencermos assim a humilhação. A transformarmos todas as coisas contrárias a nós, a nosso favor. Quando ele diz, quando demandam contigo para tirar-lhes a túnica, deixa levar a capa. A túnica é tirada por demanda, mas a capa é dada por boa vontade. Jesus fala sobre resistir ao perverso. E fala sobre o esbofetear uma face, diz, oferece a outra. Isto também mostra reverter e trazer a nós o poder de decisão. Porque na primeira, sou eu atacado. Na segunda, eu me ofereço. De modo que o Senhor Jesus começa a falar algo que perturba, e perturba nós hoje. Imagine como perturbou os seus ouvintes escutarem isto. Eles esperavam uma mensagem de espada, eles esperavam uma mensagem de olho por olho e dente por dente. E Jesus disse, não, há um outro caminho, existe uma outra forma de agir. Esta palavra que está aqui, obrigar, esta palavra é uma palavra interessante em grego, que ela significa, a ideia original é de um país ocupado, de um país dominado por outro país, de um país ocupado, de um país aviltado. Era o que Israel sentia, porque Israel era um país ocupado. Israel era um país que foi dominado por Roma. E Jesus usa a palavra exata, dizendo, se vierem com isto, tenham uma saída. E esta saída é a saída da vitória pela paz, produzindo uma desocupação, desterrando o inimigo, não por força, não por violência, mas como a Bíblia diz, pelo Espírito de Deus. Não será por força, nem por violência, diz a palavra, mas será pelo meu Espírito. Quando eu me aquieto e quando eu permito que se cumpra a palavra que diz, hoje a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, pode me acreditar, a vitória é nossa. Nós precisamos dar espaço para o Senhor batalhar, para o Senhor lutar por nós. Nós precisamos sair desta ocupação, nós precisamos sair desse constrangimento, disso que nos obriga. Isso não é uma obrigação, é algo como uma imposição sobre nós, de um país dominado, de um país ocupado.
E quando o evangelho chega, é uma mensagem de vitória. São boas novas. A palavra evangelho, na sua forma grega, era a notícia de uma vitória sobre uma grande batalha, sobre uma grande guerra. Era a notícia de libertação, era a notícia de desocupação territorial. O evangelho é isto, as boas novas são isto. Muitas vezes nós estamos presos, porque estamos semelhantes a um país dominado. Estamos sendo obrigados por uma dominação. E então, a grande mensagem do Sermão da Montanha é a mensagem do reino de Deus. Basileia em grego, reino, governo. Literalmente, a palavra reino é a palavra governo. Eles estavam pensando em reino no seu sentido territorial. Cristo vem com a palavra de reino no seu sentido governamental. O governo. Tanto que a ideia de um domínio. Reino é um domínio. Reino é de um rei. É um senhorio de um senhor. É um domínio de um dominador. Quando o Senhor fala sobre isso, sobre o reino de Deus, Ele está falando à igreja, a própria palavra igreja, que significa assembleia. Ela tem uma ideia, na forma grega, da reunião ou assembleia que governava, que votava, que deliberava. Então, a igreja tem a ver com governo, mas não a ver com governo com a sua forma política. Se bem que hoje muitos estão usando a igreja como uma plataforma política. E eu digo a você uma coisa, particularmente, para mim, isso está errado. Eu não quero impor minha maneira de pensar, mas eu, por exemplo, eu sou contra pastor ser candidato. Se você é chamado para ser pastor, pastoreie. Se você é chamado para ser político, seja político. Mas cuidado, porque a política em nosso meio é suja. Esse não é um lugar fácil de ir. Pessoas se baseiam em Daniel, pessoas se baseiam em Neemias, pessoas se baseiam nestes homens de Deus, que foram também gente lidada à política, ao governo, ou José no Egito. Mas veja bem, todos esses homens estavam ali, todos esses homens foram levados ali, mas quando o sacerdócio começa a querer ser governante, há um grande problema. Há um grande problema. Porque a Bíblia mesmo diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então escolha o Senhor que você vai servir. Se nós vamos nos dedicar ao ministério, a Bíblia diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se alguém tem outra experiência, se alguém tem outra visão, nós temos simplesmente que respeitar, mas nós temos que ter a nossa postura. E eu digo que a minha postura, eu, Aloísio, eu sou contrário a isso. Eu sou contrário a isso. Igreja e política, quando se misturam, alguma coisa de errado acontece. Há contaminação demais. Nós devemos ter as respostas proféticas e dizer como Eliseu aos emissários que vieram da parte do rei, trazendo presentes, e disse, os teus presentes fiquem contigo. Agora, se você quer ser curado, vai e faz isso. Nós temos que ter a palavra de cura, e não procurar a vantagem dos presentes. É isso que nós temos que tomar cuidado, mas isto é tema para outro assunto. Nós,
quando estamos falando de reino, quando estamos falando de Basileia, quando estamos falando de um domínio, estamos falando de um controle, estamos falando de uma autoridade. E Jesus disse: o meu reino está no coração dos homens. O meu reino não é deste mundo. O meu reino está no coração dos homens. Quando o governo de Deus está em nós. O desejo de Deus é dar autoridade. Foi o que Deus disse ao primeiro casal: domine. Pode ser traduzido essa palavra como reine. Reine sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Reine. Fomos chamados a reinar. E você só reina quando você tem domínio. Mas para que você tenha domínio, para que você seja um rei, um senhor, um dominador, para que você alcance isto, você tem que ter uma coisa chamada soberania. Um país ocupado, um país obrigado, não tem soberania. A característica de um país ocupado é a falta de soberania. Quando um país se liberta de uma ocupação, ele tem a soberania. A soberania é o poder de decisão. Quando estamos obrigados, nós não temos o poder de decisão. Jesus está dando a eles o caminho para o poder de decisão. E quando você tem o poder de decisão, você está exercendo o domínio próprio. Meus irmãos, não há reino de Deus numa vida que não tenha domínio próprio. Se ela não tem domínio próprio, é que ela está presa, ela está obrigada pelos seus vícios, pela própria vida. Ela não tem um poder de decisão. Sabe, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós não estamos falando apenas que você pode fazer o que te der na telha. Isso não é livre-arbítrio. Isso pode ser até mesmo uma libertinagem. Porque toda liberdade implica numa decisão de entrega. Sabe, quando uma pessoa tem a liberdade de casar-se, ela está tendo a liberdade de desistir de certo grau de liberdade. Uma das coisas mais importantes que há na liberdade é poder desistir de certos graus de liberdade. Quando eu, por vontade própria, por decisão própria, eu me entrego a isto, eu me entrego a outras coisas. Eu gosto muito da palavra do Senhor que diz que Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tomou a decisão soberana de nos amar. Quando você tem domínio próprio, quando nada te domina, mas você se domina, aí você tem soberania. Soberania. Sabe, ter liberdade não é ter uma irresponsabilidade, não é, eu volto a dizer, fazer o que lhe der na telha. Isso não é liberdade. Isso é estar preso aos seus próprios vícios, aos seus próprios desatinos. Isso não é liberdade. Liberdade só existe na plenitude do Espírito Santo, pela presença de Deus na nossa vida,
quando Deus nos devolve o nosso próprio domínio. E aí nós nos tornamos, comparativamente, a uma nação soberana. O poder de decisão volta a nós. Deus nos entrega de novo pelo domínio próprio. Quando eu mesmo, o que é domínio próprio? Quando eu mesmo me domino. Quando eu não estou em descontrole. Quando eu não estou na obrigação, sendo obrigado, sendo constrangido, sendo forçado. Que coisa triste é vermos uma pessoa rendida a um vício, seja drogas, seja o beber, o alcoolismo em si. Como é algo triste vermos os vícios que existem numa vida. Como ela não pode ir, ela não pode soltar-se, ela não pode libertar-se. Hoje, o mundo enfrenta, e a nossa nação está enfrentando, a questão da obesidade mórbida. Nós estamos vendo cada vez mais isto, que não era uma realidade nossa, se tornar uma realidade nossa. Em um país como os Estados Unidos, pobre daquelas pessoas que vivem a realidade de uma obesidade mórbida, que pessoas estão destruindo, assassinando sua própria vida por algo que elas não têm mais controle, elas não têm mais domínio, elas são viciadas em comer, elas precisam comer, e qualquer momento é uma abstinência terrível no seu viver. Deus tem que libertar. Nós temos que ser libertos disto e de coisas semelhantes a isto, para que vivamos pelo domínio próprio o reino de Deus. Se o reino de Deus está sobre nós, tudo que oprime, tudo que domina, é expulso de nossas vidas. Por isso Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabeis que é chegado sobre vós o reino de Deus. Porque existe um dominador, aquelas pessoas com as quais Cristo se encontrou, dominadas, obrigadas, rendidas à vontade demoníaca, endemoniadas. E agora Jesus as liberta. Jesus expulsa o demônio. Ele mesmo disse a respeito de uma mulher encurvada, há 18 anos. Aquela mulher entrava na sinagoga e Jesus disse, eu não terei piedade de uma filha de Abraão, que o diabo mantém atada há 18 anos, e com uma palavra ordenou, e o espírito imundo saiu, e aquela mulher ficou perfeitamente reta. Mudou sua condição física. Ela era obrigada, ela era forçada ao encurvamento, ela estava encurvada por uma atadura em sua vida. Ela estava literalmente atada a isto. E Cristo a desata. E esta palavra atar e esta palavra desatar são chaves. Porque Jesus diz, eu que vos entrego as chaves do reino dos céus. E tudo que vocês atarem terá sido atado. E tudo que vocês desatarem terá sido desatado. Sabe o que é isto? É se tornar um soberano. Sabe o que é isto? É ter soberania. Sabe o que é isto? É ter autoridade. A autoridade para desatar vidas, para libertar vidas. Trazer o reino de Deus é trazer
libertação. É necessário haver libertação. É necessário haver a devolução da soberania a cada vida. Cada pessoa se tornar soberano. Pelo quê? Pelo domínio próprio. A soberania não é um desatino, a soberania não é uma libertinagem, a soberania não é um descontrole, a soberania é um governo. E um governo eficaz é o reino de Deus. E nós precisamos trazer esta realidade para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Quantas coisas nós temos dificuldade? Porque somos obrigados. Obrigados por um costume, obrigados por algum comprometimento, obrigados por um passado. E estamos presos. Mas Deus nos deu as chaves para atar e desatar. Para, se desatamos da enfermidade, temos que atar a saúde. Amém? Se nós desatamos da ignorância, nós temos que atar ao conhecimento. Nós temos que tirar vidas da soberba e atá-las à humildade. Nós temos que devolver, isto é obra do Espírito, porque está na frutificação do Espírito, pois o fruto do Espírito é o amor. E a Bíblia diz, domínio próprio. Domínio próprio. Se Ele reina sobre mim, eu reino sobre mim mesmo. Por isso, quem tem a Cristo tem a vida, e quem não tem a Cristo não tem a vida eterna. Está atado à morte. E nós temos que ser libertos da morte. Meus irmãos, a morte é uma coisa terrível. Ela pode se apresentar a qualquer momento. A morte não respeita a qualquer um. A morte não distingue grandes de pequenos, ricos, famosos, de pobres e desconhecidos. A morte não respeita nada. A morte é uma inimiga. E uma inimiga que ou será temida, ou ela nos temerá. Porque a Bíblia diz que nós triunfaremos sobre a morte. E nós, para triunfarmos sobre a morte, temos que ter algo mais forte que a morte. E Cantares, nos diz, porque o amor é forte. Forte. É, em algumas versões, forte como a morte. Em outras versões, é mais forte que a morte. E duro como a sepultura é o ciúme. Duro como a sepultura é o ciúme. Mas o amor é forte. E eu prefiro a versão, é mais forte. Mais forte que a morte. Essa não é a palavra que é utilizada aí, não é a palavra de força, de potência, de força muscular. Não é essa a palavra. É a palavra as. A palavra as, no hebraico, ela significa insistência. O amor é insistente. Ele é insistente com a morte, é insistente. Ele é mais insistente que a própria morte. Ele é mais insistente. Coisa insistente na nossa vida é a morte. Nós nascemos para morrer praticamente. A qualquer momento podemos morrer. Basta as condições necessárias e falecemos, e morremos. Nesses dias, Luiziana estava tomando alguns comprimidos e ficou com o comprimido preso, entalado. E ela chegou para mim, eu falei, você está respirando? Ela disse, estou, mas eu estou com ele entalado aqui. E eu falei, não, vamos comer uma banana, você come uma banana, porque a banana ajuda a descer.
E ela comeu a banana e disse, está pior, eu estou entalado agora com a banana e com o comprimido. Então eu, quando vi que ela estava ficando sem ar mesmo, eu gentilmente dei os tapas necessários, não é? Dei os tapas necessários. Não, mas acontece que eu dei na frente da Yara. E a Yara, então, chorou, mas chorou. O que meu avô está fazendo com minha avó? Meu avô está batendo na minha avó. E ela não queria ficar comigo de jeito nenhum. Ela olhou e disse, traumatizou a pequenininha lá. Disse, você não sabe, mas eu estou te garantindo que a tua avó vai ficar com você. Você não sabe. Você hoje me odeia, mas amanhã você me amará. Não é? Então, nós, muitas vezes, para morrer, uma coisa estúpida, pode arrancar a vida de nós. E naquele momento, eu realmente, eu acho que eu exagerei um pouco, porque você dá um tapa na pessoa, mas você está querendo dar um tapa na morte. E a morte, que não é burra, foi embora logo. Só que a pessoa fica e você continua batendo. Porque você quer que tudo dê certo. Mas deu certo. Deu certo. Quando Rebeca era pequena, Rebeca chorava muito. E era o jeitinho da Rebeca. Então, um dia, aquelas benditas, os que são mais antigos, lembram-se da bala assassina, a Soft. E eu não sei quem deu uma Soft para ela. E quando eu vi, ela estava já roxa. Então eu peguei a Rebeca e meti meus 2 dedos na garganta dela, virei a cabeça dela e usei como pinça e agarrei a bala. E eu tirei. E Ana, que só viu a cena da menina se debatendo, e eu ali, parecendo que estou enforcando, ela veio por trás de mim e me espancou o máximo que ela podia espancar. Solte a menina, você está matando a menina. E aí eu tirei e mostrei a bala Soft. Ela disse, não, você não está matando, desculpe. Você está salvando. Mas a interpretação, quem visse pensava que eu estava matando mesmo. Matando a criança, né? Eu não sou um tio assassino, eu não faço essas coisas. Mas graças a Deus está aí, está viva, está tudo bem. Mas a morte, ela se apresenta. A morte se apresenta. A morte deu uma oportunidade a ela que ela vai até você. E o amor deve ser assim. O amor deve se apresentar. O amor deve ser mais insistente, mais persistente que a própria morte. Nós temos que ser insistentes em amar, porque tem gente que é difícil de se amar. Tem gente que você não quer amar. Essa que é a verdade. É como eu digo, nós queremos que todo mundo seja salvo, mas tem alguns que vocês... Deus, seria tão bom que ele fosse ao inferno. Porque daquele você não gosta. Daquele você não gosta, e é difícil para você. Eu não sei se você já teve o desafio de orar por alguém, porque nesse texto Jesus diz, ore pelos seus inimigos. O problema é que Jesus não diz como orar, né? Porque a gente quando ora pelo inimigo diz o mata, está orando, mas está orando da maneira errada, porque ele transforma toda a realidade, tudo mais, mas tem horas que você tem vontade de dizer, Senhor, acaba com essa peste, faz algo, toma a minha defesa. Porque existe gente assim. E, meus irmãos, para que nós vivamos o reino de Deus, nós precisamos manifestar na nossa vida o reino, o governo, a soberania. E isto só existe quando nós temos domínio próprio. Não me venha dizer que eu estou no reino e você não tem domínio próprio. Eu estou no reino e você não muda a tua vida, porque diz, não, é mais forte do que eu. Não, você vai ser mais forte que a sua fraqueza. Você vai derrotar os seus vícios, porque não é pelo nosso próprio ser, porque há coisas para os homens que são impossíveis, há coisas que nos obrigam, hábitos, que são verdadeiros vícios. Eu digo que um hábito
é um bom vício e um vício é um mau hábito. Porque os dois são praticamente iguais, são iguais na realidade. O que muda é o resultado. Porque um hábito faz bem para você. Escovar dentes é um hábito. Isso não é algo espontâneo, é algo tão habitual que para nós parece natural. Eu espero, né? Tomar banho é um hábito. Eu também espero que seja na realidade de todo mundo. Tomar banho. Você sabe que nós brasileiros, quando viajamos aí, as pessoas ficam muito escandalizadas, que nós tomamos 2 banhos, 3 banhos por dia. Eles tomam 2, 3 por semana. E olhe lá. E olhe lá. E quando não é aquele banho de gato, né? Lava atrás da orelha, puxa, estou limpinho. E nós não, nós temos um hábito, e é um hábito muito bom. Muito bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Você sabe, uma das coisas que eu mais sinto falta de onde nós moramos é do chuveiro. Hoje eu moro num outro lugar, a Deus seja glória, tudo é maravilhoso, mas como eu gostava do meu chuveiro que tinha como uma catarata, né? E forte, eu gosto de chuveiro forte, daquele que você passa e ele vem, é a operação Lava Jato, vem em você, tira todas as coisas. Eu gosto desse chuveiro assim, que faz massagem, você levanta o pé, deixa fazer massagem no pé, bota nas costas, gente, coisa boa. É por isso que hidromassagem é gostoso, né? Eu não sei quantos já entraram numa jacuzzi, mas é uma coisa maravilhosa você ficar lá com aquelas bolinhas atrás de você, com aquele jato d'água assim nas tuas costas. Eu gosto daquilo. Bons hábitos. Mas bons hábitos vêm pelo quê? Pela uma soberania. Quando nós temos o poder de decisão. É necessário voltar o reino de Deus às vidas. E só haverá reino de Deus onde houver domínio próprio. Só haverá reino de Deus onde o Senhor devolver a soberania, deixarmos de ser um país ocupado, expulsarmos as tropas inimigas, tudo que nos prende. Desaventurado homem que sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa corrupção? O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu estou sendo obrigado, mas nós temos. E Paulo mesmo diz, mas há alguém que começou boa obra no nosso meio, e ele vai completá-la, ele vai aperfeiçoá-la, e este é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja precisa. E quando digo a igreja, não estou falando apenas de mim, de você, estou falando da igreja como um todo. Ela precisa viver o reino. Estar na igreja não quer dizer que seja tudo maravilhoso. A igreja tem problemas. A igreja seria o melhor lugar do mundo se não tivesse gente. Mas tem gente. Então a igreja tem problemas porque tem gente. A igreja começou cheia do Espírito Santo. Mas você diz, mas num Pentecoste tudo isso acaba. Não acaba, não. Gente é gente. Se não houver consagração, dedicação, mudança de vida, não acaba nada. Veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos. As viúvas gregas estavam sendo esquecidas. E as judias beneficiadas. Isso era igreja. Era igreja. E tinham pessoas que estavam sendo muito bem tratadas e outras pessoas que estavam sendo esquecidas. E era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que havia cura de enfermos em quantidade, ressurreição de mortos em quantidade. Uma igreja de poder, a igreja dos primórdios. E mal a igreja começou, deu problema. E eles tiveram que levantar uns homens
todos pelo nome de origem grega, para que cuidassem da igreja, para que as viúvas helênicas, as gregas, eram judeus, mas judeus helênicos, não fossem esquecidos. Esquecidas. Era igreja. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a nossa igreja, agora digo a nossa, esse ministério aqui, é cheio de defeitos. Eu não tenho dúvida. Eu gosto de ver o lado positivo das coisas, mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu sou cheio de defeitos. Eu não tenho dúvida, e também minha esposa sempre me lembra disso, para que eu não esqueça. Tá? Então, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu não tenho dúvidas. Uma vez, quando eu digo sempre pela misericórdia de Deus, porque esses lugares que nós vamos, é pela misericórdia de Deus. As pessoas são muito bondosas para conosco, nos hospedam e tudo mais, cuidam bem da gente. E Deus tem nos levado a lugares muito bons. E quando nós estávamos na Suíça, que eu te digo uma coisa, a Suíça é bom. Se você tem dúvida, eu te digo, é muito bom, sim. É um lugar, primeiro pela paisagem, é um lugar que você pensa, eu estou no paraíso, que lugar lindo. A ordem de tudo. Mas o suíço, ele funciona igual um Rolex. Não é à toa que o Rolex é suíço, porque todo suíço é um Rolex. É um relógio. Eles fazem tudo certinho. Eles andam tudo em sincronia. Você vê aquela rua vazia, o sinal ficou vermelho, está todo mundo em pé, esperando o sinal ficar verde. Não passa um carro. E você, brasileiro, fica lá assim, doido para atravessar a rua. E você não vai atravessar, porque você fica até constrangido. E eu estava lá, estava vendo esse tipo de gente, como eles são, tudo neles é tudo certo. Eles são certos de irritar, eles são certos. Fazem tudo certo. E eu, então, me senti muito à vontade na Suíça, e me surgiu uma preocupação. Eu disse, será que eu sou igual a esses caras? Será que eu sou assim insuportável? Senhor certinho? Será que eu sou assim? Aí eu perguntei aos meus, e disse, será que eu sou assim? Louisiana, você sabe, mulher que te ama mente. Então ela dizia, não, que exagero, mas filho não presta. Filho fala a verdade. E os meus filhos que estavam dizendo, mas o senhor tem dúvida? O senhor é insuportável, igual a eles. Eu sou insuportável? Como que eu sou? Eu sei que todos nós temos defeitos, mas nós não podemos nos render aos nossos defeitos. Eu sei que a igreja tem defeito, que a igreja falha, mas nós não podemos nos render à nossa falha. Nós temos que viver o reino, e onde há o reino, há o rei. E se o rei não está presente, o reino não existe. Eu quero o rei conosco, eu quero Jesus conosco, eu quero o domínio próprio. Eu quero a autonomia, a soberania, a cada um devolvida. Não venhamos a dizer, pastor, escapuliu. Pastor, eu não aguentei. Pastor, você não teve domínio próprio. E se você não tem domínio próprio, se você não tem domínio, o reino não existe. Porque o reino é domínio. Você tem que ter o domínio próprio. O reino começa em nós. Nós estamos querendo que a vontade de Deus seja soberana em nossa vida, em nosso viver, começa em nosso coração. Vem, Senhor, governa. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Eu me sujeito ao rei. Eu quero a vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho para convosco, e são pensamentos de paz. Meus irmãos,
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Há muitos erros que nós cometemos. Como eu gostaria de poder acertar. Existem erros que, infelizmente, para nós é impossível de acertar. Mas nada é impossível para Deus. Nós podemos trazer o Senhor no nosso meio. Nós podemos colocar tudo diante dEle e humildemente, eu estou dizendo humildemente, falar com Deus. Senhor, eu falhei. Eu errei. Agora eu só posso te pedir uma coisa. Conserta. Conserta. Uma vez eu e Luciana conversando, eu disse para ela, eu tenho certeza que nós fizemos o melhor trabalho possível para educar os nossos filhos. Mas eu também não tenho dúvida que no meio do caminho eu errei muito. Eu errei. Você não se dá conta, mas todos nós falhamos. Todos nós erramos. E todo filho e filha tem consequências em sua vida. Mas os meus filhos, é o que eu digo, e diga você sobre os teus filhos, eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Então, Deus, Senhor, agora o filho é teu. Agora o problema é teu. E coisas que eu não posso consertar, Deus conserta. Confie. Dê a soberania, deixe Deus agir, e Deus vai agir, e Deus vai consertar, Deus vai botar em ordem todas as coisas. Eu creio nisso para a tua vida, eu creio nisso para a minha vida, eu creio nisso para esta igreja. Deus intervenha, Deus venha agir, Deus venha mudar toda a nossa realidade. Existem tantas coisas para serem acertadas. Não se deprima, não se entregue a uma postura mental reprovável. Não diga, fracassei. Nós podemos ter fracassado em algo, mas nós temos um Deus que sabe consertar todas as coisas, que sabe trazer renovação, restauração, transformação em todas as coisas. E isso é viver o reino. É dizer, Senhor, há um exército estrangeiro, há algo dominando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. É o momento de nós falarmos, invada-nos com teu Espírito e dá-nos de novo domínio próprio. Dá-nos poder de decisão. Liberta-nos. Liberta-nos dos traumas. Há muitas pessoas que querem uma cura interior. Meu irmão, é simples, seja cheio do Espírito Santo. Eu não sou contra o trabalho de cura interior, não sou contra nada disso, mas tudo se resume em uma coisa muito simples: agindo Deus, quem impedirá? É dele quem executa, é ele quem realiza. Tanto querer quanto concretizar. Nos coloquemos hoje nas mãos de Deus. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu te peço, examine-se hoje aqui. Temos vivido o reino de Deus? Temos, para poder saber se vivemos ou não o reino de Deus, as pessoas hoje transformaram o reino de Deus apenas numa mensagem triunfalista e de prosperidade. Quem é pobre não tem o reino. E a Bíblia diz, e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Nós temos que sair disso, aonde há domínio próprio ao reino. É a evidência que eu e você temos que procurar. Se esse frutificar do Espírito está manifestando-se em nossa vida, é porque o Rei é soberano em nossa vida e nós somos soberanos com Ele. Nós precisamos do domínio próprio. Nós necessitamos. E nós veremos mudanças radicais nas nossas vidas. Saiba do seguinte, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu desta obra. Deus não desistiu de nada. Ele insiste, Ele persiste, porque Deus é amor.
Ele é persistente, ele é insistente, ele não desistirá. Eu já desisti de certas coisas, mas Deus, no que se refere, no que tange a mim, Deus, ainda que eu tenha desistido, ele não desistiu. Ele quer realizar todas as promessas dele. Ele não é homem para mentir. Ele não se engana. Ele trará isto. E hoje aqui, eu quero, no nome de Jesus Cristo, declarar o reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus em nossos corações. Meus irmãos, se nós começarmos a nos entregar, nós veremos coisas extraordinárias. Nós veremos exércitos estrangeiros, a Bíblia diz, em fuga. Nós não mais obrigados, nós por boa vontade. O apóstolo Paulo diz, sobre mim pesa essa obrigação. Há obrigações boas. E obrigações são responsabilidades. E nós temos que entender que nós não somos para serem uns anarquistas. O reino de Deus não é anarquismo, é governo. É governo. Tem autoridade. Paulo diz, sobre mim pesa essa obrigação, mas eu faço de boa vontade. Quando você não faz por obrigação, mas faz de boa vontade, o domínio próprio está se manifestando na sua vida. Mas eu digo que alguns façam até por obrigação, que se faz por obrigação. Eu vou dizer uma coisa, há pessoas que dizem assim, pastor, às vezes é difícil para mim ler a Bíblia, às vezes é difícil para mim ter um tempo de oração. É porque nós temos que nos obrigar a isso, mas nós temos que nos obrigar. Tem que ser uma decisão nossa. Porque nem tudo que é bom é fácil de fazer. Nem tudo que é bom é fácil de se fazer, de forma alguma. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós pedimos a bênção de Deus, quando nós, passo a passo, dê o primeiro passo. Eu gosto de uma mensagem do Dr. Martin Luther King, que diz, a fé é subir uma escada. Você não precisa ver o final, você tem que subir um degrau. É de degrau em degrau. É de degrau em degrau que você vai subir toda a escada. Mas se você, às vezes, você olha, eu não sei quantos já tiveram a experiência de subir a escadaria da Penha. Desanima. Desanima. E tem gente que sobe aquilo de joelho, pagando promessa. Mas quando você chega lá, só existe uma maneira de subir, é subindo. Dê o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Suba aquela escadaria toda. Vá subindo ali. Eu me lembro quando ainda não havia a escada rolante ali no Cristo Redentor, e nós fomos lá com Yanni Leroux. O Yanni Leroux estava com 80, 81 anos quando nós fomos lá. E são 270 degraus. E quando eu olhei, ele estava indo. E não tem outro jeito, tem que subir. Gente, Deus foi tão maravilhoso com esse homem. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu contei 12 pombas brancas. Ele sentava, as pombas vinham e ficavam onde ele estava, do lado assim, do parapeito que ele sentou, ficaram as 12. Ele levantou, começou a, elas voaram junto com ele. Então eu falei, meu Deus, tem alguma coisa esquisita aqui. Esse homem está com essas... Tem algo aí. É esquisito. Quando ele desceu, sabe o que as pombas fizeram? Desceram junto com ele. Elas viviam voando perto dele. Sentavam, ele sentava, as pombas ali, pumba, paravam do lado dele. Ele levantava, as pombas alçavam voo e iam atrás dele. Mas ele subiu tudo aquilo. E ele disse, eu tenho um problema no joelho, estou um pouco preocupado. Eu disse, não, pastor, vamos dar um jeito, eu vou ver aqui que jeito existe. Não tinha jeito, naquela época não tinha elevador, não tinha nada. E aí ele foi, chegou lá em cima, parecia o Rock Balboa, aleluia. Subi tudo. Né? Lá na Filadélfia nós fomos, na escadaria do Rock Balboa. Depois de ter subido, escadaria da Penha, e aqui no Corcovado, aquela ali, vocês viram a foto da tia?
pulando lá em cima na escadaria, não é? Ela e o Balboa lá, fazendo a festa dela. Essa é uma caminhada que é passo a passo. É passo a passo. É ter o domínio próprio. É ter o reino de Deus. É viver uma soberania. É voltar a ter a decisão. É fazer de boa vontade e não por obrigação. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui, pelo Teu poder. Dá a Tua graça à nossa vida. E tem misericórdia de nós. Queremos viver o Teu reino nessa igreja. Queremos viver o Teu reino em nossas vidas. Por isso nós te pedimos hoje aqui, Senhor, liberta-nos. Usamos as chaves do reino para desatar o que está atado. Para dar liberdade, como diz, pôr em liberdade os cativos. Nós te pedimos, Senhor. Abençoa-nos aqui, Senhor. Abençoa-nos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Que se manifeste na vida de todos nós o domínio próprio. Ó Deus, há muitas falhas que nós já cometemos, há muitos erros que nós já cometemos. Quer em família, quer em ministério, quer na vida pessoal. Mas agora nós dizemos, tudo é Teu. Nós te pedimos, conserta todas as coisas. Há coisas para nós impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.